Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É bom estar de volta com os irmãos para darmos início a mais uma classe do nosso curso básico de teologia. E hoje nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo, né? E vamos estar conversando a respeito dos 9 frutos, né, que são capacitações dadas pelo Espírito Santo para aqueles que se tornam filhos de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós vamos orar e vamos dar início à nossa aula, em nome do Senhor Jesus, enquanto outros irmãos vão chegando e se conectando, mas vamos orar e dar início. Amado Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós damos-te graça em nome de Jesus, teu Filho, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua presença para mais uma classe, onde juntos vamos estar estudando a tua palavra para poder crescer na graça e no conhecimento de ti. Abençoa, Senhor, a minha vida, toma-me em tuas mãos, guia-me e direciona-me pela vontade do teu Espírito Santo nesta classe. Abre também a mente, o coração, o entendimento de cada um de nós para que possamos aprender, assimilar, para pôr em prática aquilo que vamos aprender nesta classe. Que, Senhor, essas capacitações concedidas pelo Espírito Santo, elas venham tornar-se uma realidade na vida de cada um de nós, para que possamos ser moldados, aperfeiçoados e polidos para te servir em uma vida agradável, segundo a tua vontade, mediante a tua palavra. Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Damos-te graça pelos irmãos que aqui já estão e aqueles que estarão entrando posteriormente, que venham e participem para que juntos sejamos por ti instruídos na tua santa e gloriosa palavra. Assim oramos e damos-te graça em nome de Jesus. Amém. Bom, glória a Deus. Nós vamos estudar hoje, então, sobre o fruto do Espírito Santo. São 9 capacitações concedidas pelo Espírito Santo para nos aperfeiçoar, para que possamos evidenciar essas virtudes concedidas por Ele, para termos uma vida espiritual e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas capacitações que são concedidas pelo Espírito Santo para nos aperfeiçoar para toda a boa obra. Então, vamos lá. A nossa introdução. O fruto do Espírito Santo é uma seleção de virtudes encontradas na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Resulta em uma conduta de vida íntegra, de acordo com a vontade de Deus, descrita pelo apóstolo Paulo em sua epístola no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Por que falamos fruto do Espírito? Quando, na verdade, nós vamos ver posteriormente que existem 9 capacitações concedidas pelo Espírito Santo para todos aqueles que se tornaram novas criaturas através da aceitação de Cristo e do novo nascimento, né? Como diz a palavra. Então, essas pessoas que se tornaram novas criaturas em Cristo, agora elas começam a receber do Espírito Santo 9 capacitações que são oriundas do fruto do Espírito, para que você entenda melhor exatamente. Por que não falamos frutos do Espírito? Eu vou dar um exemplo muito fácil para você entender. Imagine uma laranja. Ela é um fruto, porém com muitos gomos, não é verdade? Assim é o fruto do Espírito Santo. O fruto é um só, concedido pelo Espírito Santo, porém com 9 virtudes diferentes.
E para que a gente entenda melhor isso, o melhor exemplo e mais simples de entender é através de uma laranja. Ela é um fruto, porém, com vários gomos dentro dela. Assim é o fruto do Espírito Santo. Você percebe que Paulo ele faz uma distinção quando ele fala do fruto do Espírito e as obras da carne. Por quê? Os frutos do Espírito, ele faz a colocação no singular, porque é único do Espírito Santo. As obras da carne, ele põe no plural, porque essas obras, elas são oriundas de cada um de nós, ok? Então, como o Espírito Santo é uma pessoa, o fruto do Espírito, ele é um fruto com 9 virtudes por ele concedida pelo Espírito Santo. Enquanto que as obras da carne, elas são oriundas de cada um de nós. Por isso, Paulo faz essa distinção entre um no singular e o outro no plural. Então, esse fruto do Espírito Santo, com essas 9 virtudes que passam a ser encontradas na vida de todos aqueles que foram feitos novas criaturas, resultando agora em uma conduta de vida íntegra, de acordo com a vontade de Deus, está descrita lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Aqui estão as 9 virtudes concedidas pelo Espírito Santo para todo aquele que se torna uma nova criatura em Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, olha como Paulo coloca, preste atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Agora, se você for em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, ele vai descrever também as obras da carne. Você percebe que agora ele coloca em plural. Ele diz assim, versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, você percebe claramente a distinção que Paulo faz entre o fruto do Espírito, colocando no singular o fruto, porque oriundo do Espírito Santo. 9 virtudes concedidas pelo Espírito Santo e geradas e concedidas por ele, né, em um ser único, uma pessoa única. Já as obras da carne está no plural, porque elas são oriundas dos seres humanos. Então, ele diz que os que tais coisas praticam ou que ainda vivam nessa prática, ele adverte que não herdarão o reino de Deus, ok? Seguindo, antes de mais nada, precisamos pôr uma atenção nos versículos anteriores, como nós já lemos, Gálatas 5, 19 e 21, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre os perigos das obras da carne, que são totalmente opostas ao fruto do Espírito. Práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem. Somente através do Espírito Santo, o homem é capaz de viver uma vida que agrada a Deus. O que Paulo nos apresenta com estes ensinos é uma intensa luta entre a carne e o espírito.
O desafio de vencer o mal com o bem, esse é o resultado natural de uma nova vida, regenerada através do novo nascimento, como falou Jesus a Nicodemos. Então, o que Paulo apresenta, fazendo esse contraste das obras da carne, que são uma evidência da natureza decaída do homem, e agora apresentando o fruto do Espírito Santo com essas 9 virtudes que nos capacitam, que são concedidas àquele que se torna uma nova criatura para viver uma vida íntegra e santa na presença de Deus. Paulo, então, ele apresenta isso como que um desafio, ou seja, uma luta constante que eu e você travamos, que é a luta da carne contra o espírito. Por quê? Porque a carne, a Bíblia diz claramente, o pendor da carne é para a morte. A carne, ela sempre vai tentar nos puxar de volta para o pecado, nos puxar de volta para o mundo, fazermos novamente as vontades que saciam a nossa carne e com isso desagradando a Deus. Enquanto que o Espírito, ele tende a nos levar para junto da presença de Deus, com uma vida de mais santidade, comunhão, oração, consagração. Então, essa luta, ela é uma luta constante e ela é um desafio que ocorre na vida de todo aquele que é nascido de novo. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, aquele que é nascido da carne, é necessário nascer da água e do Espírito. E para nascer da água do Espírito, só há uma maneira, a regeneração da natureza caída do homem através do perdão dos pecados e agora em receber uma nova vida concedida através de Jesus Cristo. Então, a única maneira do homem resolver essa questão da natureza caída é nascer de novo através de Jesus Cristo. Mas, mesmo nascido de novo, mesmo estando na presença de Deus, isso vai persistir até o momento em que nós fomos revestidos da imortalidade. Porque enquanto eu e você estivermos aqui na Terra, no corpo dessa carne, sempre vai existir essa luta da carne contra o Espírito. O Espírito querendo se achegar a Deus e a carne querendo voltar à prática do pecado. E como é que nós vamos vencer essa guerra? É o que a Bíblia nos ensina. Enchei-vos do Espírito para que jamais satisfaça as concupiscências da sua carne. Só há uma maneira do cristão vencer o pendor da carne para o pecado, é enchendo-se do Espírito. De que maneira? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, participando dos cultos, orando, jejuando. Então, tudo aquilo que você fizer para acrescentar, para acrescer a sua vida espiritual, vai te dar a força que você precisa para vencer os apelos da carne. De outra forma, também é verdadeiro. Uma pessoa que começa gradativamente a se afastar de Deus, ela tende a esfriar na fé, ela tende a se enfraquecer espiritualmente e, por isso, torna-se uma vítima mais vulnerável para ser novamente presa das garras do inimigo. Essa é a razão porque você hoje vê muitas pessoas que antes estavam na igreja e, de repente, voltam para o mundo. Por que voltaram? Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. É um processo que já vem acontecendo na vida da pessoa, onde ela descuidou da sua vida espiritual e, com isso, a carne prevaleceu, ficou mais forte e levou-a de volta à prática das coisas pecaminosas do mundo. E, com isso, ela se afasta da presença de Deus. Então, o fruto do Espírito Santo é exatamente isso. São essas capacitações que nós recebemos do Espírito Santo
para nos dar fortalecimento espiritual, para que possamos andar e viver na presença de Deus, fazendo a sua vontade, né? Então, nós vemos que ele diz que o fruto não são produzidos senão pelo próprio Espírito Santo. Mas as práticas pecaminosas, chamadas obras da carne, elas são produzidas por cada um de nós. Então, elas estão em nós. E para que nós possamos vencer os apelos da carne, somente estando cheio da presença do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, ou seja, buscar a Deus em oração, em leitura, em consagração, indo aos cultos, frequentando a igreja, ouvindo a pregação, porque a fé é como diz a Bíblia, ela é sempre alimentada em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, não basta só também ouvir. A Bíblia diz e nos ensina, não sejais meros ouvintes da palavra, mas operosos praticantes. Tem muita gente que só ouve, mas não põe nada em prática. Então, a vida cristã, ela é feita de uma vida de ouvir, aprender e viver, vivenciar a palavra de Deus. Então, nós temos que pôr ela em prática, ok? Então, nós já sabemos que, como nós lemos lá no livro de Gálatas, na epístola de Paulo, escrita aos Gálatas, são 9 as capacitações concedidas pelo Espírito Santo, que nos fortalece e nos dá condições, ou seja, virtudes, para que possamos servir cada dia melhor. Então, vamos começar com a primeira, que é o amor. O amor. O amor é a base de todas as outras virtudes. Paulo não foi o único a enfatizar essa prioridade do amor na vida dos cristãos. João também escreveu sobre ela. Então, o amor é a base de todas as outras. Se não houver amor, tudo aquilo que eu ou você possamos fazer não vale de nada na presença do Senhor. Então, Paulo, ele explica isso na sua carta lá em 1 de Coríntios. Vamos lá em 1 de Coríntios, capítulo 13. 1 de Coríntios, capítulo 13, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo fala da importância do amor, colocando o amor como a base de todas as demais virtudes que poderão nos ser acrescentadas ou concedidas através do Espírito Santo. Então, vamos lá. Carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Por que o amor é importante? Veja como Paulo ele escreve a respeito do amor. Ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, ok? Então, Paulo aqui está explicando que o amor é a base de todas as demais virtudes. Ele faz uma colocação dizendo que, ainda que ele tivesse o dom de profetizar, ainda que ele falasse a língua dos anjos, ainda que ele conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que ele tivesse uma tamanha fé a ponto de transportar os montes, mas se ele não tivesse amor, isso de nada adiantaria, né? Então, ele coloca o amor como
o dom supremo, ou seja, o amor, ele é a base de todas as outras virtudes. Se nós formos lá na carta de 1 João, capítulo 4, versículo de 7 a 11, olha o que ele escreve aqui. Primeiro a João, epístola de 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11, João escreve assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, 1 João, capítulo 4, do versículo 7, eu estava lendo outra passagem. Versículo 7 a 11. Vamos lá, 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 11, é quando João fala do amor. Ele diz assim, versículo 7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, João, ele faz essa advertência, dizendo que aqueles que são nascidos de Deus, que procedem de Deus, como ele diz aqui, esse é aquele que tem essa condição de amar. Então, o ato de amar é uma evidência do novo nascimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Reconhecendo que antes de nós amarmos a Deus, ele nos amou primeiro. E por haver nos amado, ele nos enviou o seu Filho para dar-se na cruz, para que por ele nós fôssemos resgatados, né? Então, o amor procede de Deus, porque Deus é amor. Então, o amor torna-se a base de todas as demais virtudes que possam ser acrescentadas à nossa vida através do Espírito Santo. Segundo, alegria. O que é alegria? Alegria é uma consequência direta do amor. Isso não significa ausência de aflições ou passar por dificuldades, mas nos faz capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz que, ainda que entristecido, sempre estamos alegres. Então, a alegria, como diz aqui, é a consequência direta do amor. Isso não significa ausência de aflição ou de passar dificuldades. Essa alegria, ela é uma alegria que vem de Deus para nós, em que faz-nos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a nossa alegria não quer dizer que nós estamos isentos de aflições, de dificuldades ou de problemas. Não, mas é reconhecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus ainda disse mais, bem-aventurados sois se perseguidos, maltratados, humilhados forem por causa do meu nome, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, essa alegria
que nós recebemos da parte de Deus é uma alegria que vem em saber que agora, em Cristo, nós estamos agora redimidos, nós estamos perdoados dos nossos pecados, temos a promessa de uma vida eterna com Deus, ainda que passemos aflições, dificuldades, problemas nessa terra, mas a Bíblia diz para nós que haverá um dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós iremos a um lugar onde não haverá mais dor e nem haverá mais nenhum sofrimento. Mas enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, poderemos passar, sim, por lutas, tribulações, dificuldades, perseguições, poderemos enfrentar muitas coisas, mas a nossa alegria é saber que temos um Deus que luta por nós, que advoga a nossa causa, né? Como disse Josafá, em mim não há força para combater a essa tão grande multidão, mas eis que meus olhos estão em ti. E a Bíblia diz que imediatamente Deus se manifestou através de uma palavra profética, dizendo a Josafá o seguinte: nessa peleja não terás que pelejar, mas vede o livramento que eu, o Senhor, vos darei. E você sabe do grande livramento que Deus deu a Josafá, eliminando os 3 exércitos que se uniram contra ele, sem que ele sequer precisasse desempenhar um golpe de espada sequer. Não? Assim Deus faz também com a gente. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, Deus se encarrega de lutar por nós. Ele se encarrega de tomar a frente e vencer a batalha por nós, né? Então, essa alegria é saber que eu sei para onde vou, eu sei o que me aguarda, tenho a alegria da salvação, em saber que em Cristo meus pecados estão perdoados, né? Então, essa alegria, Paulo diz assim: eu posso até estar triste, mas eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós formos lá na carta de Paulo escrita em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, olha o que Paulo está dizendo aqui, capítulo 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tenho, mas possuindo tudo. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte: eu posso estar triste por uma situação, por um problema, por uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a alegria do Senhor, porque Ele é minha força, e eu sei que Ele é meu Deus, e sei que Ele há de cuidar de mim para vencer essa batalha momentânea que eu estou passando. Porque toda tribulação, ela é momentânea, ela não é para sempre. E tem como finalidade nos aperfeiçoar na fé. A palavra nos ensina isso, né? Que as vossas leves e momentâneas tribulação produzem para vós outros eterno peso de glória. Ou seja, Deus muitas das vezes usa das tribulações para nos fortalecer espiritualmente, para nos ensinar, para nos moldar segundo a sua vontade. E quando Paulo escreve que a tribulação é momentânea, por quê? Ela não é para sempre, ela tem um prazo de duração. E quando ele diz que a vossa leve, por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura e Ele não nos dará algo além daquilo que a gente possa suportar. Ele sabe aquilo que cada um suporta, né? E muitas das vezes essas tribulações, elas são para nos fortalecer, elas são para nos aprimorar na fé, elas são para moldar o nosso caráter segundo a vontade de Deus. Lá também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se você quer voltar comigo um pouquinho na sua Bíblia, Paulo diz que, embora ele passe por luta, tribulação,
diversidade, ele diz que ele entende que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a alegria, ela permanece, mas ela não é algo que nos isente de luta, de tribulação ou dificuldade, mas ela permanece em nós por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus vai cuidar de nós, vai advogar causa em nosso favor, vai guerrear a nossa batalha, vai resolver o nosso problema. A nossa esperança está no Senhor. Então, por isso que a alegria, ela é uma virtude concedida do Espírito Santo para que a gente possa também, com essa alegria que vem de Deus, suportar as adversidades que a vida muitas das vezes nos impõe, ok? Então, ele está dizendo, então, o amor é a base de todas as virtudes, a alegria é a segunda. Terceiro, a paz. O que é a paz? A paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Lembra do que Jesus disse para os seus discípulos? Eis que eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo, porque o mundo não a conhece. E você vê que o que mais se fala no mundo é de paz. Mas a paz que o mundo deseja, só Jesus pode dar, né? Só Cristo pode dar essa paz. O mundo não tem paz porque o mundo não conhece a paz, porque a verdadeira paz só Jesus pode dar. Então, a paz, ela passa a ser uma tranquilidade, um coração sereno, experimentado por todos aqueles que são justificados mediante a fé. É quando nós alcançamos essa paz, desejamos compartilhá-la com outras pessoas. Então, a paz, a paz, ela é uma das virtudes que o Espírito Santo nos concede para que a gente tenha um coração sereno, para que a gente tenha tranquilidade e possamos experimentar isso uma vez que somos justificados mediante a fé. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Romanos capítulo 5, olha o que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por que temos paz? Porque agora em Cristo, justificados e perdoados nossos pecados, temos paz com Deus. Por quê? Porque antes de estar em Cristo, havia uma barreira que nos separava do amor de Deus, que era o pecado, né? Mas a Bíblia diz que a permanência no pecado nos torna filhos da ira de Deus. Então, isso é o que nós éramos antes de receber Cristo. Éramos filhos da ira de Deus, portanto, não havia em nós paz. Essa é a razão porque as pessoas do mundo, elas estão sempre falando da paz, estão sempre desejando a paz, querendo a paz, buscando a paz, porém, a verdadeira paz só pode ser concedida através da justificação do pecado, que separa o homem de Deus, né? E o torna filho da ira de Deus, né? Então, quando eu recebo a Jesus em minha vida e meu coração, então eu sou agora, por Cristo, justificados pela fé que depositei nele. E essa justificação, ela perdoa os meus pecados e ela derruba a barreira da separação entre eu e Deus. E agora eu passo a ser filho e herdeiro das promessas do Senhor. Essa é a razão pela qual a paz só pode estar em alguém que é nascido de novo,
e que tenha Jesus na sua vida e no seu coração. Por isso que Jesus diz: eis que eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, porque o mundo não a conhece, né? Então, essa paz, ela é também concedida pelo Espírito Santo. É mais uma das virtudes que o Espírito Santo nos dá para que a gente tenha paz, tenha um coração sereno, né? Tenha uma vida, experimentemos uma vida tranquila na presença do Senhor, sabendo que agora não estamos mais sob a condenação, mas agora somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e agora a barreira que nos separava de Deus, que era o pecado, já não existe mais. Por isso Paulo escreve: agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, só pode ter paz aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque está isento da condenação. Porque a condenação ao inferno, mediante o estado de pecado, é que atormenta o homem, né? Porque ele está fora do plano original que Deus o criou, né? Deus não criou o homem para morrer. O homem passou a morrer, ou seja, a morte veio como consequência da desobediência. E não só a morte física, mas também a morte espiritual, que é a separação entre nós e Deus. É o que diz o profeta Isaías: mas os vossos pecados é que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. É por isso que as pessoas que não têm a Cristo, elas não conseguem ter paz. Elas buscam a paz na bebida, nas drogas, na prostituição, nas festas, nas amizades, no trabalho, em muitas coisas. Porém, a verdadeira paz só para aquele que é nascido de novo, reconciliado com Deus, justificado pela fé, tendo os seus pecados perdoados. Aí sim, você terá a paz que você tanto deseja, ok? Então, a paz é mais uma das virtudes concedidas pelo Espírito Santo. Mais uma, longanimidade. O que vem a ser a longanimidade? A longanimidade é a paciência, característica de alguém que foi regenerado, que se preserva das explosões da ira, descrita como obra da carne, em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Produz confiança e certeza de que Deus cumprirá suas promessas. Essa certeza não nos deixa cair em desespero. Então, longanimidade é a característica, é a virtude que tem alguém que foi regenerado, né? Porque essa regeneração produz nele paciência, né? Paciência, como diz lá o Salmo 40. Esperei pacientemente no Senhor, e ele me ouviu quando clamei por socorro. Então, a longanimidade é uma característica de paciência que alguém tem por haver sido regenerado através de Cristo. É alguém que se preserva, ou seja, se guarda das explosões da ira. É uma pessoa que ela se guarda, ela se protege das explosões da ira, né? Descrita como obra da carne. A ira é uma obra da carne. Se você se ira, se você perde o controle, se você, né, dá vazão a esse sentimento, aí você está abrindo porta para uma das obras da carne, que é a ira, né? Enquanto que o fruto do Espírito concede-nos paciência, né? Então, uma pessoa que tem a longanimidade, ela é uma pessoa paciente, né? Ela é uma pessoa paciente. Ela tem a característica de alguém que realmente foi, né, regenerado. E ela consegue se pôr à parte, ou seja, ela consegue se
controlar, para não se deixar levar pelas explosões da ira, né? Então, podemos ver que ela também é uma pessoa que, na sua longanimidade, na sua paciência, ela espera em Deus, com certeza de fé, para se cumprir as promessas que Deus tem para a sua vida. Esta certeza não nos deixa cair em desespero, né? Então ela sabe que Deus está no comando, no controle, e nada vai acontecer se não Deus permitir. Não é o que a Bíblia diz? Nenhuma folha de uma árvore cai sem que ele não saiba. Se caiu, porque ele permitiu. Se um fio de cabelo de nossa cabeça cai, ele sabe também. E se caiu, porque ele permitiu. Então, Deus ele está no comando, ele está no controle de todas as coisas. Então, uma pessoa que tem essa paciência, ainda que ela esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, ela confia, ela tem a certeza e ela espera em Deus pela sua vitória, né? Porque o tempo de Deus é um e o nosso é outro, né? Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, no nosso tempo, mas nem sempre é assim. Deus tem um tempo para todas as coisas, ok? Então, Paulo aconselhando a Timóteo, na sua carta em 2 de Timóteo, vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, veja o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, capítulo 4, e versículo 8, Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, a coroa da justiça já está para mim guardada em Deus. E no tempo exato de Deus, ele me dará, né? Ele me dará, porque ele é justo e reto juiz, né? E será quando? Naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, querido, a nossa coroa de glória está guardada pelo Senhor, preparada para ser nos dada naquele dia. Que dia é esse? O dia em que nós fomos levados ao céu de glória, né? Ou através do arrebatamento, né? Em uma transformação, estando a gente vivo aqui na terra, caso isso ocorresse agora, né? Se Jesus viesse agora, nós estamos aqui vivos na terra, o que aconteceria? Nós seríamos transformados, receberíamos um corpo glorificado e seríamos elevados aos céus à sua presença. Se já tivermos passado dessa vida e o nosso corpo repousado no pó da terra, a Bíblia diz que seremos também ressuscitados, receberemos um novo corpo e também entraremos no céu e receberemos dele a coroa de glória, ok? Então, Paulo está dizendo isso para Timóteo, por quê? Porque assim como Paulo enfrentou açoites, prisões, perseguições, naufrágio, calúnias, injustiça, Timóteo também enfrentou muita coisa, assim como eu e você também podemos enfrentar nos dias de hoje. Mas o que ele está dizendo aqui para Timóteo? Olha, Timóteo, aquilo que da parte de Deus está reservado para nós, ninguém tirará de nós. Já está guardada pelo Senhor para aquele dia. Amém? Então, regozije-se na presença de Deus, sabendo que você tem da parte de Deus uma coroa de glória preparada, esperando por você na presença do Senhor, ok? Então, paciência é aquela pessoa longânima, paciente, perseverante, que suporta, né, as aflições, as dificuldades, né? Então, é a longanimidade, é a característica de alguém regenerado e que preserva
se preserva das explosões da ira, ok? Então, a ira é algo que não vem de Deus, ok? É obra da carne. Mais uma, benignidade. Vemos o exemplo claro durante o ministério de Jesus na terra, fazendo o bem a todos que vinham a ele. Demonstrar benignidade significa não causar dor a ninguém, nem tampouco aos que se declaram nossos inimigos. Benignidade é uma virtude que é dada-nos pelo Espírito Santo, onde eu e você, agora em Cristo, precisamos procurar fazer o bem. E o bem a todos, inclusive com aqueles que nos perseguem, né? O que a Bíblia diz? Se te pedirem, né, para ir 1 milha, vá 2. Se te pedirem a túnica, dê também a capa, não é verdade? Amai os que vos perseguem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber, né? Então, a Bíblia diz que nós agora, né, temos que procurar fazer o bem, não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. E nisso demonstramos realmente que somos nascidos de novo, né? Então é o que a Bíblia nos ensina. Benignidade é uma virtude que é nos concedida através do Espírito Santo, que faz com que nós venhamos a fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 43. Vamos lá? Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 43. 43 ao 48. Vamos dizer do 43 ao 48 para termos uma ideia geral. Olha o que diz aí. Versículo 43 de Mateus 5. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, você não só tem que amar os que te perseguem, os inimigos, como tem que orar por eles também, né? Eu, porém, isso é Jesus que está dizendo, hein? Eu, porém, está dizendo Jesus, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justo e injusto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, Jesus aqui está ensinando que, né, a benignidade é fazer o bem a todos, inclusive até mesmo aqueles que nos odeiam, né? Ele diz aqui, é assim que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Não é isso. Mas ele diz: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então você tem que orar pelo que te persegue. Você tem que orar por aquele que se faz como inimigo, se declara teu inimigo. Então, é o que está dizendo a palavra. Benignidade é aquela pessoa que ela procura fazer o bem. Por quê? Fazendo isso, diz a palavra, que isso nos vai fazer perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então você vê que o que Jesus, qual o maior exemplo que Jesus nos deixou? Quando ele estava na cruz, nos seus últimos momentos de vida, após ser açoitado, humilhado, ultrajado,
pregado naquela cruz, aquela morte agonizante, né, na cruz do Calvário. Mas o que ele faz? Ele roga ao Pai Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando nós chegamos a uma maturidade espiritual, nós passamos a entender que as pessoas que se levantam contra nós não são elas, mas aquilo que está por trás delas. Porque a Bíblia diz: a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. Então, eu preciso identificar que o meu vizinho, se ele fez algo contra mim, não foi ele, mas uma força espiritual do mal que o usou para me atingir. Da mesma forma, lá no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Ou seja, entender que a pessoa age dessa forma, por quê? Porque não sabe que está sendo utilizada por uma força espiritual para provar sua fé, testar sua paciência, a sua paz, tirar a sua paz, né? Testar a sua benignidade, a sua longanimidade, entendeu? Então, nós temos que identificar isso como um ataque espiritual e orarmos, né? Orarmos para Deus nos dar graça e poder tocar na vida daquela pessoa para que ela possa ser uma pessoa melhor, né? Então, isso é o que ensina a palavra de Deus, a benignidade. É aquela pessoa que procura fazer o bem até mesmo para aqueles que são seus inimigos e para aqueles que te perseguem, ok? Bondade pode ser traduzida como generosidade, presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Produz em nós a capacidade de zelar pela verdade e o que é correto. Essa bondade nos faz rejeitar tudo que é mal e que é perverso, né? Então, a bondade, ela nos capacita e nos guia, né, a rejeitar a tudo aquilo que é mal e perverso. Então, a virtude da bondade concedida ao novo, à nova criatura, nascida agora em Cristo, dá a ela a condição de agir de forma correta e com justiça. E também, como diz aqui a palavra, ela não aceita participar de nada que seja um ato de maldade ou perversidade, né? Então, é bondade, aquela pessoa que procura o bem, né? E a justiça e a retidão. Fidelidade. Podemos perceber que faltava fidelidade aos membros da comunidade dos Gálatas para com o apóstolo Paulo, pois a fidelidade não se resume apenas aos homens ou ao seu meio secular dos seus interesses, mas principalmente a Deus e a sua obra. Muitas vezes nós somos fiéis aos nossos patrões, ao nosso trabalho, aos nossos interesses, à nossa vida secular, mas isso não quer dizer que às vezes não sejamos faltosos com a nossa fidelidade a Deus e a sua obra. Porque o patrão, se você faltar fidelidade com ele, ele demite você. Ele te dá uma suspensão, ele te dá uma advertência. E muitas das vezes, Deus, por não fazer isso conosco, às vezes nós até abusamos. E tratamos Deus com desrespeito. Tratamos Deus com infidelidade, não só para com o nosso relacionamento com ele, como também para com a sua obra. Às vezes somos fiéis demasiado com as coisas seculares, que visam os nossos próprios interesses. Agora, com as coisas referentes a Deus e a sua obra, às vezes estamos sendo faltosos. E isso estava acontecendo exatamente no tratamento da comunidade cristã aos Gálatas com relação a Paulo. E Paulo, então, ele identifica isso e os repreende acerca disso. Se você quer ver comigo lá em Gálatas, capítulo 5,
Vamos lá, livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo de 7 a 9. Paulo aqui escrevendo, né? Gálatas capítulo 5, versículo de 7 a 9. Paulo, ele consegue identificar essa infidelidade para com a comunidade cristã aos Gálatas, porque eles haviam até começado muito bem, empenhados, né, continuamente em obedecer a palavra, a verdade, mas deixaram-se ser persuadidos por outras coisas e com isso faltaram com a fidelidade a Paulo e também a Deus e a sua obra, né? Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo de 7 a 9, diz assim: Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Olha a pergunta que Paulo fala. Vocês que estavam correndo muito bem, quem é que vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama, ou seja, não vem de Deus. Não foi ele que vos persuadiu a desobedecer e a tornarem-se infiéis. Mas ele adverte, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o que Paulo está, em outras palavras, querendo dizer aqui, que os Gálatas, eles haviam começado bem, fiéis, obedientes, dedicados, corretos, na obediência a Paulo como líder, na obediência a Deus, na obediência à sua palavra, mas em dado momento deixaram-se ser persuadidos e começaram a se tornarem faltosos. E Paulo diz que, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Em que sentido? Se nós começarmos a dar consentimento a pequenas coisas nas nossas vidas, nós vamos ver que isso vai ser um pouco de fermento que vai contaminar a nossa caminhada com Deus, o nosso serviço ao Senhor, a nossa fidelidade, a nossa obediência, porque sempre tudo vai começar na nossa vida de um pouco. De um pouco. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, e quando você percebe, você já está levedado, como a Bíblia diz, Paulo escrevendo aqui. Aquele fermento levedou a sua vida. Né? É quando muitas das vezes alguém pode chegar para você, mas por que você vai para a igreja, para o culto? Você trabalhou a semana toda, você está cansado, fica em casa, né? É o fermento para levedar toda a massa, que é o quê? A sua fé, a sua obediência, a sua fidelidade. A Bíblia recomenda que nós, como cristãos, temos que congregar. E para mim congregar, eu tenho que fazer parte do corpo, e o corpo é a igreja. Então, quando eu começo a me deixar persuadir por essas coisas, aquela vozinha que fala na sua cabeça, nos seus ouvidos, você está cansado, olha aí, fica em casa, dorme até mais tarde, faz isso, faz aquilo. Não, vai para a festa, vai dar um passeio. Todas as coisas são boas, são lícitas, maravilhosas, mas nós temos que ser fiéis ao Senhor. Fiéis a Deus, fiéis à sua obra. Por que nós somos fiéis com as coisas seculares, que são dos nossos interesses, e às vezes estamos sendo infiéis e faltosos com a obra de Deus e com o nosso relacionamento com Ele? E era exatamente isso que Paulo detectou na igreja em Gálatas. Eles começaram muito bem, mas, com o passar do tempo, começaram a ser persuadidos, deixaram-se envolver, ocupar por algumas coisas, e esse fermento, né, começou a levedar aquela fidelidade, aquela obediência que eles tinham para com Deus e a sua obra. Então, nós temos que tratar com fidelidade a Deus e a sua obra, né? Temos que entender que Deus nos confiou a sua obra a ser realizada na terra. Então, temos que ser mais diligentes com o serviço que estamos prestando para o Senhor, né? Então, vamos lá. Fidelidade, mansidão.
Ser gentil no trato com os demais. Revela esse fruto em nós, fazendo-nos imitadores do próprio Senhor Jesus Cristo, sendo totalmente oposto à raiva, à violência e à agressividade. Mansidão é a virtude concedida pelo Espírito Santo para que nós nos tornemos imitadores de Cristo, para que nós nos tornemos gentis no trato com os demais. Isso revela que nós agora temos essa virtude do Espírito Santo, essa mansidão que nos faz ser totalmente oposto, ou seja, à raiva, à violência e à agressividade. Então, quando você tem essa virtude de mansidão, você vai tratar de forma gentil no seu relacionamento com as pessoas, do seu trabalho, da sua casa, da sua família, o seu marido, a sua esposa, o seu filho. A mansidão, né? A Bíblia diz assim que se surpreenderdes alguém em alguma falta, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Até para corrigir é necessário fazer com mansidão, não com agressividade, não com ira, não com raiva, né? Mas não com violência, né? Então, mansidão é uma das virtudes que nos capacita a sermos pessoas gentis, umas com as outras, em nossos relacionamentos, né? E se nós formos lá no Evangelho de Mateus, veja o que Jesus fala a respeito da mansidão. Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, versículo 29. Vamos lá. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Veja o que Jesus está dizendo a respeito dessa virtude tão importante que é a mansidão. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então Jesus está dizendo: aprendei de mim, porque eu sou manso. Irmão, se Jesus era manso, se Jesus era gentil no tratamento com as pessoas, nós também precisamos ser. Porque a Bíblia diz que agora nós nos tornamos imitadores de Cristo. O que Paulo diz? Disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a melhor maneira de ensinar a alguém é pelo exemplo. As pessoas aprendem mais com o que veem em nós do que aquilo que ouvem de nós. Então, por isso que a Bíblia diz: vede que tendes uma grande nuvem de testemunha que vos observa. Os seus filhos observam mais o que você faz do que o que você diz para ele. O seu exemplo para eles fixa mais do que todas as palavras que você possa dizer. Então, nós temos que ser um bom exemplo, como marido, como esposa, como pai, como trabalhador, empregado, patrão, seja lá em que condição a gente esteja, mas temos que tratar com gentileza as pessoas com as quais convivemos, porque tratar com agressividade, tratar com violência, tratar com raiva, com palavras de baixo escalão, isso é uma evidência totalmente que está faltando um polimento do Espírito Santo na vida dessa pessoa, ok? Para a gente finalizar, o último, domínio próprio, pode ser visto na relação de alguém consigo mesmo. No sentido original do grego, refere-se à capacidade de uma pessoa conter-se a si mesmo, exercendo o domínio próprio, submetendo todas as suas vontades à vontade soberana de Deus em obediência a Cristo. Então, a mansidão é a virtude para um relacionamento de você para com uma outra pessoa.
Agora, o domínio próprio é uma virtude para você mesmo lidar com você mesmo, né? É aquilo que nós recebemos da parte de Deus que faz com que nós possamos conter-nos, né? É a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesmo. Conter o quê? Os seus impulsos, as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela tem um autocontrole sobre ela mesma. Então, a mansidão é no relacionamento você com a outra pessoa. Já o domínio próprio é uma virtude que é dada pelo Espírito Santo para você tratar diretamente com você mesmo, né? É controlar a ira, que às vezes quer explodir, a raiva, o ciúme, a discórdia, ou seja, todos esses sentimentos que muitas das vezes afloram. De onde? O que a Bíblia diz? Porque do nosso coração procedem o quê? Todos os maus desígnios. De tudo que tens a guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todos os maus desígnios. Então, uma pessoa que explode com facilidade, uma pessoa que fala palavra de baixo escalão, uma pessoa que está sempre brigando, em contenda, e uma com outra, é uma pessoa que nela falta o domínio próprio. Por qualquer coisa, ela explode, né? Quebrou um copo lá na cozinha, ela já está gritando, ela já está falando um montão de coisa, né? Então, domínio próprio. Domínio próprio é uma virtude para você lidar com você mesmo. É quando muitas das vezes a carne quer aflorar, mas aí você submete a carne em obediência à palavra para cumprir com a vontade de Deus, né? É quando você submete as suas próprias vontades agora à vontade soberana de Deus, através de Cristo. Por isso que Paulo diz que antes, como é que nós vivíamos antes sem Jesus? Fazíamos as vontades da carne, dos pensamentos, e por essa razão éramos filhos da ira de Deus. Mas agora em Cristo, eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. E se alguma coisa é contra a vontade do meu Pai, eu não posso dar vazão a isso. Então, eu tenho que me controlar. Então, é onde eu preciso pedir ao Espírito Santo. Se você é uma pessoa que explode com facilidade, se você é uma pessoa que perde o controle, que agride, que ofende, que briga, que quebra o pau, vira o barraco, né? Em outro sentido, você tem que pedir a Deus essa virtude do domínio próprio. Porque o domínio próprio é para você tratar com você mesmo, contendo os seus impulsos. Né? Entendeu? E a mansidão é o que você recebe para tratar com outras pessoas, ok? Aí está a diferença, né? Entre mansidão é tratar com outros, domínio próprio é tratar com você mesmo, ok? Então vamos lá. Conclusão: diante da depravação da natureza humana, seria impossível ao homem exercer tais virtudes, e por isso que o Espírito Santo é quem nos capacita para exercê-las. Então, querido, uma pessoa só pode receber essas 9 virtudes para se tornar uma pessoa melhor no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua vida, uma vez que ela é nascida de novo. Porque essas virtudes não se aprendem na escola, nem na faculdade, nem no mundo secular. Elas são virtudes dadas diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Somente aqueles que são nascidos de novos, regenerados e agora para viver em novidade de vida. Então, essas virtudes só estão disponíveis para aqueles que têm um novo nascimento. Ah, pastor, mas eu vi que tem 9 virtudes, eu acho que eu tenho uma ou duas, ou não tenho nenhuma. Comece a orar por elas. Comece a pedir mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade. Comece a orar e dizer: Senhor, vem trabalhar em mim, Senhor. Eu sou uma pessoa muito difícil.
Sou uma pessoa muito complicada. Eu preciso de paz, eu preciso de alegria, eu preciso de amor, eu preciso de longanimidade. Então, comece a orar. Através desse estudo agora, você já identificou que são 9. 9 virtudes concedidas do Espírito Santo para que eu e você sejamos uma pessoa melhor para viver nessa terra. E se você não tem nenhuma delas, ou lhe falta algumas, comece a orar e pedir a Deus para que Ele lhe acrescente através do Espírito Santo. Ok, irmãos? Então, esse foi o nosso estudo sobre fruto do Espírito Santo. Como eu expliquei no início, por que nós usamos a palavra no singular? Eu dei o exemplo da laranja. A laranja ela é um fruto, porém, com vários gomos dentro dela. Então, o fruto é um só, que é gerado pelo Espírito Santo. E esse fruto ele tem 9 virtudes que estão disponíveis para todos aqueles que são nascidos de novo, ok? Já as obras da carne, Paulo colocou no plural, porque elas são oriundas de cada um de nós, ok? Então, aqui nós concluímos o nosso estudo nessa parte de Eclesiastes. E na próxima classe nós vamos entrar no assunto novo. Nós vamos estar estudando sobre cristologia. O que vem a ser isso? É o estudo sobre a pessoa de Cristo. Então, na próxima aula, nós vamos entrar em um tópico novo chamado cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Cristo. Vamos aprender a conhecer melhor ao Senhor a quem servimos, ok? Que Deus abençoe a todos. Se há alguma pergunta, algum comentário, os irmãos, fiquem à vontade, temos aí 15 minutos, até as 9, se for o caso. Se tiver alguma pergunta, algum acréscimo, algum comentário, temos aí 15 minutos para que alguém possa acrescentar, comentar alguma coisa. Pastor, a paz Sim, tinha. a paz. Pastor, mediante o estudo que nós fizemos hoje, dos frutos do Espírito, será que o pastor podia orar por mim? Que eu preciso muito, muito mesmo. Amém. Eu preciso trabalhar na mansidão e no domínio próprio e na paciência. Esses 3 frutos têm mesmo tirado a minha paz. Está a ser muito difícil. Tenho orado a Deus, mas não tenho conseguido. Então eu preciso mesmo de uma oração mesmo, de alguém que tem a cobertura espiritual, de uma entidade espiritual máxima. Eu preciso. Amém. Podemos orar sim, Irina. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra ela tem como finalidade nos ensinar, instruir e nos preparar para a Tua boa obra, toda boa obra. Que não queremos estar na estatura que estamos, mas queremos crescer na graça e no conhecimento para que cheguemos à estatura de varão perfeito. Tu tens visto, Senhor, a confissão da Tua serva, pedindo que o Senhor acrescente a ela, Senhor, essas virtudes que ainda lhe faltam, para que ela seja mais paciente, para que ela tenha domínio próprio, para que ela seja mais longânima, Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, através da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia, que tem por finalidade, através do estudo, aprimorar-nos para Te servir melhor, eu Te peço, Senhor, visita a nossa irmã Irina e concede a ela, Espírito Santo, essas virtudes que fazem falta à sua vida para que ela possa lidar melhor com as situações que tem enfrentado, que ela possa testemunhar verdadeiramente uma vida transformada, regenerada e cheia das virtudes do Teu Espírito Santo. Nós, como pastor, ministro do Teu Evangelho, na autoridade espiritual a qual o Senhor nos ha constituído sobre a sua vida, oramos e pedimos, Espírito Santo, acrescenta a ela essas virtudes que ela necessita para tornar-se uma pessoa melhor e mais fortalecida em Ti para lidar com as situações que ela está enfrentando. Assim oramos e abençoamos
em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, pastor. Amém. Alguém mais quer comentar algo que você identifica que falta aí na sua vida? Das 9, o que está faltando? Amém. Bom, então, se está tudo bem, sim. A gente queria agradecer só pelo estudo, foi muito bom. Obrigado, pastor. Ô, meu É a irmão. Bruna e o Igor aqui, foi uma Olá, bênção. Bruna e Igor. Como vocês estão? Tudo bem? Graças a Estamos bem, Deus. graças a Deus. Vocês entenderam bem o estudo? Entendemos, já estamos animados para o próximo. Amém, amém. A gente vem fazendo esses estudos desde o ano passado. A gente começou com os eventos futuros, estudamos sobre arrebatamento da igreja, a grande tribulação, estudamos sobre os juízos de Deus, né? E o milênio. E aí depois começamos a estudar outros tópicos, né? E esse tópico da próxima aula vai ser a cristologia, onde nós vamos estar aprendendo a conhecer um pouco mais da pessoa de Cristo e da sua obra e do seu ministério terreno, ok? Muito Então, legal. a gente vai entrar nesse novo tópico na próxima classe. Combinado, estaremos aqui. E olha só, para que vocês saibam, todos os nossos estudos que já fizemos até agora estão disponibilizados na página da igreja, no site da igreja e também no YouTube. Legal. E esse que nós finalizamos hoje, eu creio que talvez até o final dessa semana vai estar disponibilizado. E se vocês quiserem enviar o link para alguém, para algum amigo, vizinho, parente, podem fazer, não tem problema não. Combinado, Tá bom, legal, obrigado, que bênção. Tá bom, meu irmão. Que bom que vocês gostaram. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus, pastor. Tá bom, meu irmão. Boa noite, fica na paz. Amém. Deus abençoe, Bruna. Fica com Deus. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos orar para concluir em nome de Jesus. Amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos ha dado de estarmos aqui aprendendo juntos da Tua Palavra para crescermos na graça e no conhecimento de Ti. Por isso, ó Pai, que tudo aquilo que ouvimos e aprendemos não fique apenas como aquilo que ouvimos, mas que se torne algo prático na nossa vida. Como diz a palavra, não sejais meros ouvintes, mas operosos praticantes. Ajuda-nos a colocar em prática aquilo que aprendemos nesta noite. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que as virtudes do Espírito Santo que ainda faltam em nossas vidas, acrescenta, Senhor, para que nós possamos tornar-nos pessoas melhores em nossos relacionamentos, no trabalho, na família, no casamento, ou seja, em todas as áreas de nossa vida. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos. Uma ótima noite. Amanhã um excelente dia. E até a próxima terça-feira, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.